Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje, dia 22 de setembro de 2023, o último dia do inverno quente como deveria ser, falaremos sobre crise nas carnes vegetais e a febre do Ozempic e a empresa Novo Nordisk. Também vamos falar um pouquinho de aspectos financeiros com Marisa e Credit System e também a análise do prospecto da Instacart e o seu IPO. Por fim, a gente vai fazer uma pequena discussão aqui sobre a semana de 4 dias de trabalho em teste no Brasil e falar um pouquinho da experiência no mundo. E para me ajudar nesse episódio, estou com o nosso instrutor de finanças, modelagem, Guilherme Goraieb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib. Olá, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui para vocês. E fica o abraço aí para o nosso colega de bancada, Yuri, que agora está aproveitando suas merecidas férias no velho continente. Pois é, um abraço, Yuri. Aproveita bastante e depois, quando voltar, já sabe, sua cadeira está cativa aqui no BTC Journal. Aproveito para pedir para você que está nos acompanhando pelo podcast, pelo YouTube, para seguir nosso Instagram, @instabtcompany. Lá a gente divulga as novidades, as notícias. Você acompanha as novidades do BTC News, do BTC Journal, fica sabendo sobre as inscrições e promoções dos cursos da BTC que estão com inscrições abertas. E você pode acompanhar aqui no link na descrição do episódio o site e os cursos que estão aí com promoções e descontos para inscrições antecipadas, ok? Então, General Business Program, que ajuda você que está no início de carreira a alavancar, dar um gás na sua carreira e conseguir crescer aí nas principais áreas do mercado de trabalho. O Strategy and Finance para você que é executivo, executiva, gestor, gestora e lidera áreas, lidera pessoas e quer trazer mais ferramentas de estratégia e finanças para tomada de decisão, além dos cursos de Excel e modelagem, o nosso EBP, e também o curso de Pricing, ok? Então dá uma olhada nos cursos com inscrições abertas aqui no link na descrição. Bom, vamos seguir. Aqui a gente vai falar sobre a primeira notícia. Peguei do Brasil Journal, essa daqui, que foi sugestão, inclusive, do Guilherme Goraeb. A crise das carnes vegetais e o que pode mudar o jogo. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre este mercado de carnes vegetais, que é um termo que eu pessoalmente não gosto, ou é carne ou é vegetal, mas eu entendo a ideia, então vamos seguir. Boa. Então, vamos lá. Essa é uma matéria que saiu no Brasil Journal, que eles fizeram um vídeo, não, é uma verdadeira reportagem, e eles trazem várias informações ali sobre o mercado de proteínas vegetais, digamos. Proteína também não é um termo muito bom, né? Porque tem proteína no arroz, no feijão, dos similares à carne, das imitações de carne, não sei, a linguiça vegetal. O mercado plant-based, né? Apesar de que quase tudo é plant-based, né? Mas vamos lá. O mercado plant-based, desses produtos similares à carne animal, ele movimenta 6 bilhões de dólares no mundo. E a expectativa é a de que esse número dobre até 2027, sendo possível até que ele chegue a 15, 20% do mercado total de carnes processadas no mundo, né? No entanto, parece que alguns produtos que prometiam ser revolucionários estão entregando um resultado aquém do esperado. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, algumas empresas estão parando de produzir ou desistindo de lançar novos produtos. A americana Beyond Meat, ela anunciou que vai levantar 200 milhões de dólares fazendo uma emissão de ações, isso para conseguir reforçar o caixa. Porque em 2022, no ano passado, a empresa teve 366 milhões de dólares de prejuízo e queimou mais de 400 milhões de dólares. Tá? A empresa nunca deu lucro. E se você pegar 2021, foi quase 200 milhões de dólares de prejuízo, enfim. Estão queimando caixa e precisam levantar mais recursos. E ela não é única, né? Outras empresas desse mesmo setor também estão passando por dificuldade. A Unreal Food desistiu de desenvolver um ovo que não vem da galinha. A Meatless Farm suspendeu a produção de salsichas veganas, demitiu boa parte dos funcionários e foi comprada à beira da falência por um concorrente. E as empresas brasileiras também estão sendo afetadas. A JBS anunciou no final de 2022 o fim das operações de plant-based nos Estados Unidos,
A BRF anunciou que não vai mais fabricar os produtos análogos à carne e, após uma parceria com a empresa Plant Plus Foods, vai distribuir os produtos dessa empresa. O que deu errado, né? Quando a gente olha o histórico desse mercado nos últimos anos, a gente tem desde 2009, né, um boom, um grande crescimento, teve a abertura de capital da Beyond Meat como um marco. Em 2020 veio a pandemia, veio uma preocupação grande com saúde, veio a galera parada em casa, sem poder sair. Quem estava com renda sobrando, porque não estava gastando com combustível, com almoço em restaurante, e estava propenso a experimentar coisas novas. Isso ajudou muito o mercado de plant-based. Foi o ano que teve o pico de vendas global de proteínas vegetais. A expectativa, proteínas vegetais aqui, né? Estamos olhando para esses produtos similares, obviamente. A expectativa de margem alta, ela atraiu novos produtores, alguns com qualidade de produto não tão legal, e muitos desses consumidores que só provaram esses tipos de produto acabaram não voltando, né? Outro fator que influenciou a queda das vendas desses produtos é o preço, né? Eles costumam ser mais caros que os produtos similares de origem animal, cerca de 10, 15, até 30% mais caros. Cabe fazer um parênteses aqui e lembrar que esses produtos de origem animal têm algumas externalidades, algumas coisas que não estão entrando no preço, como, por exemplo, o custo ambiental, de você gastar mais de 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne, sem falar na crueldade envolvida no assassinato sistemático e em escala industrial dos animais. A Beyond Meat, ela é uma entre tantas empresas que fizeram IPO nos últimos anos, que nunca deram lucro e que viram o valor das ações despencarem desde a abertura de capital. Isso aqui é uma história que a gente viu acontecer bastante aqui no mercado brasileiro. Bom, e o valor da ação dela caiu quase 85% desde o IPO, ou seja, para cada R$ 100 que você colocou na ação da Beyond Meat, 4 anos depois, você já tem R$ 15, né? No Brasil, o mercado plant-based faturou 452 milhões de reais no ano passado, numa indústria de alimentos que movimentou R$ 1 trilhão, ou seja, ele representa menos de 0,05% do mercado. Empresas como a JBS pretendem continuar com um portfólio amplo, deixando para o consumidor escolher se ele vai querer um hambúrguer com ou sem sofrimento, digo, com ou sem proteína animal. O posicionamento das grandes empresas de proteína animal no mercado plant-based, além de visar lucro, visa posicionamento de marca, visa melhorar a percepção da imagem dessas marcas, dado que as proteínas vegetais são associadas com ESG, com sustentabilidade, né, com verde, com alguns temas que estão na moda, né? Espero que de maneira sustentável, né, que as pessoas realmente vão por esse caminho e não fiquem usando isso só para fazer brand awareness ali, percepção de marca. Segundo a representante da JBS, os produtos de origem vegetal são pelo menos 10 a 15% mais caros por alguns fatores. Um deles é que eles contam com ingredientes importados, então o custo fica atrelado ao dólar, o dólar está alto, tal, então isso acaba deixando ele mais caro. O outro é a própria estrutura de impostos, que beneficia os produtos de origem animal. Isso aqui é muito verdade quando a gente fala não só do hambúrguer, da linguiça, do steak de frango, mas também dos leites. Os leites vegetais são muito mais taxados do que os leites de vaca, né, de origem animal. Algo que não é muito difícil da gente entender o porquê, né, dado que essas grandes produtoras de carne animal, de proteína animal, elas têm um poder econômico e político grande, vem fazendo lobby há anos e anos, né? A representante da JBS também comenta sobre o flexitarianismo, né? Flexitarianismo, o que é isso? Ela diz que mais de 50% da população do Brasil já é flexitariana e muitos nem sabem. O flexitarianismo é a pessoa que está disposta a comer coisas diferentes, que está disposta a testar lá a linguiça do futuro, um hambúrguer de soja e por aí vai. A minha avó é flexitariana, apesar dela não saber disso, né? Porque eu chego lá na casa, falo, vou fazer aqui a linguiça do futuro. Ela come, acha muito legal. Mas ela não sabe que ela é flexitariana, né? Alguém que está disposto a provar coisas novas. Bom, no Brasil, a Fazenda Futuro, ela foi criada em 2019 e ela tem 35% do faturamento vindo do Brasil, ou seja, 65% do faturamento vindo de exportação. Ela exporta para mais de 30 países os produtos feitos no Rio de Janeiro.
Para finalizar, a matéria ainda comenta sobre algumas dúvidas sobre as dietas que excluem totalmente as proteínas animais, citando uma pesquisa feita pela FAO, a Food and Agriculture Organization, que é da Nações Unidas, um estudo que conclui que os produtos vegetais podem imitar o sabor, mas que faltam evidências dos efeitos na nutrição humana e saúde das pessoas. Bom, para mim, é óbvio que se você basear a sua dieta em linguiça, steak de frango e hambúrguer, seja ele de origem vegetal ou animal, você não está num caminho muito interessante, né? E também é óbvio que os produtos de origem vegetal vão ter características nutricionais diferentes dos produtos de origem animal. Em especial, eu diria que um grande benefício de você reduzir ou eliminar o consumo de produtos de origem animal é a redução que você tem no colesterol, além da possibilidade de gastar menos com alimentação e não mais. Tá? Digo isso, e assim, se você estiver interessado em não colocar um animal morto no seu prato, né, saiba que para fazer isso, se você não tem muita ideia de como fazer, procure uma nutricionista especializada em dietas vegetarianas e veganas, né? É plenamente possível ter uma refeição completa, balanceada e acessível, com um prato que não precisa ter nenhuma imitação de carne, uma linguiça ou nada disso, mas é arroz, feijão, legumes e salada, tá? E eu digo isso como alguém que está há 8 anos em uma dieta vegetariana ou vegana. E sim, talvez você precise suplementar alguma vitamina, ou talvez você precise suplementar proteína, mas o seu amigo que come bicho morto provavelmente também precisa. Ele só não sabe porque não faz acompanhamento médico, não faz exame de sangue, nem faz acompanhamento nutricional, né? Se você fizer, você vai ver que todo mundo coma carne, não coma carne, você acaba tendo alguma deficiência e é legal suplementar. Óbvio que é mais legal ainda, é mais interessante você ter uma alimentação o máximo de balanceada para você não precisar suplementar, né? E para isso eu recomendo fortemente o acompanhamento nutricional de um profissional. Pois é, excelente. Eu preciso implementar isso, hein? E o Gui está me incentivando aqui nesse acompanhamento, tanto de preparação física como nutricional. E eu acho, fazendo só um parênteses em relação à questão ambiental que o Gui colocou, que é uma discussão latente dentro desse tema, ok? A indústria de alimentação animal, ela de fato consome bastante água, bastante energia, e isso acaba sendo um pouco prejudicial ao meio ambiente, além, claro, das extensas pastagens, principalmente relacionada à criação de gado. Tudo isso tem um impacto ambiental. Então, você que está ouvindo a gente aqui, gostaria de contribuir de forma pessoal, individual, para o meio ambiente, ao invés de fechar a torneira quando está escovando o dente, é muito mais impactante você mudar o seu consumo de proteína, ok? Isso acaba sendo muito mais impactante no consumo de água, tá? Indiretamente no caso, mas afeta muito mais. Outra coisa que afeta muito é o seu consumo de vestimenta, ok? Essa camiseta que eu tô aqui, que é a Tech T-shirt da Insider Store, na matéria-prima dela, exige muito menos água para sua produção. 3, 4 vezes menos água do que roupas tradicionais de algodão. Além de que é uma roupa atemporal, não desbota quando você lava, você não precisa passar, é tecido antiodor, então é muito, muito atemporal e dura bastante. Dura muito, o que vai fazer com que você compre menos, reduzindo também o consumo de água e sendo mais amigável com o meio ambiente. Isso inclui a calça jogger, que é uma calça que eu sei que o Gui deseja muito. Então, pessoal da Insider Store que está ouvindo aqui, o nosso colega de bancada aqui tem um desejo ardente por essa calça, que é de fato extremamente confortável, tecido anti-odor, não desbota também, assim como as tech t-shirts, e te deixa bem livre para se movimentar. Ok? Então dá uma olhada. E você que está em busca dos lançamentos femininos, ok? Vai lá no site que tem bastante coisa, inclusive a saia midi Kyoto, que é uma saia bem estilosa, que eu acredito que você vai gostar também. Se você ainda não consumiu, nunca comprou nenhum produto da Insider, aproveita o cupom de 12% de desconto, BTC12. O link está aqui na descrição, dá uma olhada lá, que além de ter uma roupa estilosa e atemporal, você ainda contribui um pouco mais com o meio ambiente, consumindo roupas duráveis e que consomem menos água na sua produção. Dá uma olhada lá. Vamos seguir aqui, Gui, com a próxima notícia. Essa daqui eu peguei para dar uma analisada do valor econômico.
Ozempic vira fenômeno no Brasil e gera 3,7 bilhões de reais em vendas. A gente vai falar agora sobre a tal canetinha azul. Durante a pandemia, um remédio começou a ficar bastante popular. A gente está falando do Ozempic, um medicamento da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk, que serve para tratamento de diabetes. Não que tenha tido um grande aumento nas pessoas com diabetes, mas porque esse remédio tem um efeito colateral que é mais ou menos desejado: perda de apetite e consequente emagrecimento. Isso tem gerado o que é conhecido por uso off-label, ou seja, fora da prescrição original do remédio. Alguns médicos receitam Ozempic a pessoas que buscam emagrecer, independente da condição de diabetes, a função para a qual ele foi criado. O presidente global da Novo Nordisk, Lars Jorgensen, ele comenta que, quando falamos de diabetes, a gente também tem que falar de obesidade. Cerca de 80% das pessoas com diabetes tipo 2 têm problemas com o peso. Dado isso, o tema tem que ser trabalhado no âmbito da saúde, não apenas como sobrepeso ou questão de rotina ou alimentação, como a gente acabou de falar. Dado isso, a empresa lançou um novo medicamento com o mesmo princípio ativo do Ozempic, que causa essa perda de apetite, a semaglutida. Só que mudou a composição, tem umas diferenças para que ele seja feito, para que ele seja usado para o emagrecimento, tá? Esse remédio chama Wegovy e ele já vende igual água na Europa e nos Estados Unidos. Ainda não por aqui, falta aprovação da Anvisa, que eles esperam obter nos próximos meses. No Brasil, a empresa tem uma fábrica em Montes Claros, Minas Gerais, que é responsável pela segunda maior produção de insulina da empresa no mundo, só está atrás da China. Só que eles não produzem o Ozempic aqui, mesmo que esse é o maior responsável pelas receitas da Novo Nordisk no Brasil. Para empresas farmacêuticas, uma das vantagens competitivas mais latentes aí acaba sendo a criação das patentes, que protegem a receita de um determinado medicamento por um bom período. Só que a patente da semaglutida aqui no Brasil vai cair em 2026, permitindo a produção por concorrentes e também de genéricos. Claro, a empresa está recorrendo para tentar segurar a patente. O presidente comenta que as farmacêuticas precisam das patentes para tomar riscos de inovação e etc. Isso é altamente discutível. As pesquisas de mais alto risco são pesquisas de base, que em quase sua totalidade são realizadas por instituições públicas, universidades ou por setor privado altamente subsidiado. E na maioria dos casos não há patente. Um exemplo bem interessante é o caso da penicilina, descoberta transformadora do início do século XX, onde o pesquisador Alexander Fleming, ele era um funcionário público, não ganhou absolutamente nada, mas ele tinha o desejo de inovar e tinha os fundos para isso dentro das pesquisas. Em geral, essa questão da patente é mais uma desculpa para proteger um mercado, garantir monopólio e aumentar a lucratividade. Pessoalmente, eu espero que a patente caia logo, até porque eu sei que o fato de existir patente não amplia ou dificulta a inovação de qualquer maneira. Então, eu fico bastante tranquilo quanto ao desenvolvimento tecnológico sem a patente. O problema é a moda do uso off-label. O remédio, ele aparentemente, eu não sou um grande conhecedor do tema, mas aparentemente ele é bem eficiente para o tratamento de diabetes tipo 2 e também para o emagrecimento, apesar de não ser feito para isso, e a empresa desenvolveu um medicamento com esse princípio ativo para isso, tá? Só que usar um remédio por causa de seu efeito colateral pode gerar alguns problemas. No caso do Ozempic, se você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, pode ter uma série de complicações, porque talvez ela tenha que ser adiada por recomendação dos anestesistas, dados os efeitos relacionados ao sistema digestório, etc., que vão fazer com que uma cirurgia tenha que ser adiada pelo uso do remédio, e às vezes por um tempo razoavelmente grande. Talvez o melhor caminho fosse trabalhar em terapia ou outras formas de tratamento psicológico, a aceitação do corpo, no caso de quem usa sem ter um quadro de obesidade, principalmente sem ter um quadro de diabetes. No caso de quem tenha esse quadro, utilizar as medicações desenvolvidas para isso.
Então, acho que vale aqui uma reflexão sobre o uso do medicamento para o qual ele é de fato criado. Vamos dar uma olhada nos resultados da Novo Nordisk, que ela passou a ser a empresa mais valiosa da Europa, passou a LVMH, e isso em muito devido ao sucesso do Ozempic. A empresa, no primeiro semestre de 2023, ela teve uma receita de 15,3 bi de dólares. Lembrando que ela é uma empresa dinamarquesa, que divulga seus resultados em coroa dinamarquesa, e eu fiz aqui uma conversão do dia usando o Google, ok, pessoal? Que me deu uma coroa dinamarquesa, resultando em 14 centavos de dólar. Então, 15,3 bi nesse primeiro semestre, sendo que o Ozempic é 40% dessa receita no globo. O Ozempic está dentro da grande unidade que eles chamam de tratamento de diabetes, que corresponde a 75% da receita da empresa. Muito disso vem de tratamentos baseados em insulina. A parte de obesidade corresponde a 17% da receita e doenças raras, 8% da receita. Os tratamentos o Ozempic teve um crescimento de 59% e os de obesidade, 157%. O lucro bruto da empresa, de 13 bi, corresponde a altíssimos 85,1% de margem bruta, que melhorou 0,7 pontos percentuais, ou seja, também melhorou a eficiência, além do valor absoluto, e a margem operacional foi para 45,4%, resultando no lucro líquido de 5,6 bi, que dá 36,4% de margem, ou seja, uma empresa altamente eficiente. Não destoa muito das demais farmacêuticas, mas é realmente impressionante. A geração de caixa também é absurda, 8,3 bi de dólares de caixa gerado. Lembrando que eu estou fazendo aqui a conversão simplificada, ok? Porque o resultado original está em coroas dinamarquesas. É uma empresa bastante estruturada e que está crescendo bastante com a importância desse princípio ativo para o Ozempic e agora para o Wegovy. E vamos acompanhar e ver quais serão os próximos resultados da empresa. Vamos seguir para a próxima notícia aqui falando sobre finanças. Eu peguei do Brasil Journal e vou querer os comentários do Gui nessa notícia aqui. Marisa transfere balcão de crédito para Credit System em negócio de 400 milhões de reais. Gui, vamos lá. Coloca a situação aqui com a Marisa. Habib, Marisa é uma empresa que não achou um produto com um efeito colateral tão bom aí ainda, que espalha igual fogo em palha, né? Como foi esse produto de emagrecimento aí que virou moda. Bom, falando aqui da Marisa, os ouvintes aqui do BTC Journal já nos ouviram mais de uma vez falando que uma maneira de melhorar a situação de uma empresa que não vai bem é enxugando ela, vendendo ativos que trazem um retorno aquém do esperado, ativos que estão distantes do core business, né? E eu lembro de falar isso e mais de uma vez citar notícias do Grupo Madeiro, né? Enquanto o pessoal do Madeiro só tenta reverter a situação pedalando dívida, o CEO da Marisa, que assumiu no início do ano, está adotando o playbook clássico e enxugando a operação. Não sabemos operar banco. É o que disse o João Nogueira Batista, o CEO da Marisa. Ele está transferindo a operação de crédito da empresa para ser tocada pela Credit System, uma empresa que tem mais de 2 décadas de mercado trabalhando com crédito. No acordo, a Credit System vai pagar uma luva para assumir e operar um negócio de concessão de crédito para os clientes da Marisa. O valor da luva não foi revelado. Além disso, vai haver uma divisão dos lucros da operação com a própria Marisa, o famoso 50-50, né? Ou seja, 50% dos lucros ficam para cada empresa. A estimativa é de que o valor presente líquido dessa distribuição de lucro seja de 400 milhões de reais. Aliás, se você não sabe o que é VPL, eu recomendo dar uma olhada no GBP, que é o curso de negócios da BTC. Nós abordamos esse e outros conceitos financeiros logo nas primeiras aulas na disciplina de análise financeira. Bom, além da expectativa de melhora do resultado da financeira, o CEO espera que a melhora de gestão se traduza em uma melhor experiência dos clientes e, por consequência, um aumento nas vendas da própria Marisa.
Com a transação, a Marisa fica com a outra ponta da operação de crédito, que é o crédito para os fornecedores. O senhor diz que talvez essa operação não faça sentido, ela não se mantenha sozinha. E estima que com o fechamento dela, ele poderia liberar cerca de 100 milhões de reais em capital. Hoje a empresa está valendo cerca de 236 milhões de reais em bolsa, ou seja, 100 milhões de reais não é nada desprezível. Essas ações se somam à demissão de cerca de 2 mil funcionários, que correspondem a 25% da empresa, além do fechamento de 88 lojas nesse ano. Todas essas ações estão voltadas para o turnaround da Marisa, que vem sofrendo muito nos últimos anos, assim como tantos outros varejistas, com a entrada mais agressiva de players asiáticos, como a Shein. Com todas essas ações, já há expectativa de alguma geração de caixa, ou seja, geração de caixa positiva, nesse terceiro trimestre. Segundo o CEO, já teve uma geração pro forma, ou seja, uma geração de caixa excluindo efeitos de não recorrentes. No segundo TRI, vai ter uma geração pequena nesse terceiro e vai ter uma boa e robusta geração de caixa no quarto TRI. Eu tô achando impressionante as mudanças que o CEO está fazendo, a condução desse turnaround da Marisa. Acho que tem um lado ainda que não apareceu na notícia, né? Que eu brinquei no começo da notícia, que é justamente esse lado de produto, de posicionamento, que foi o que a Marisa errou e que fez ela perder vendas e acabar chegando na situação que ela estava, né? Então, vamos ver se eles conseguem também achar um posicionamento, lançar bons produtos, e fico curioso aí, esperando sair a próxima divulgação de resultados da Marisa para a gente poder analisar e trazer aqui no Journal. Pois é, mas como você falou, agora é o buy the book, reduzir custo para ver se ela consegue fortalecer o resultado operacional. Aparentemente, vai começar a trazer algum resultado, mas lembremos, a gente fala sobre isso lá no General Business Program, o Gui, cansado de falar sobre essas melhorias nas aulas de finanças, e eu e alguns outros instrutores, as aulas tanto de negociação, comunicação, como de marketing, mostrando a importância de você trabalhar muito bem o portfólio de produtos, as estratégias de vendas, estratégias de promoção, comunicação, para que isso se viabilize e não apenas cortar custo com a receita reduzindo também, respectivamente. Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Peguei do Valor Econômico. Instacart precifica oferta em $30 por ação e mostra a volta de apetite do investidor por IPOs. A reportagem, ela fala sobre o IPO dessa Instacart, que foi um sucesso. Eles precificaram a ação a $30 no topo da faixa indicativa e conseguiram captar 660 milhões de dólares mais do que o esperado. Isso fez com que a companhia fosse avaliada em 10 bilhões de dólares. Isso mostra que os investidores voltaram os seus olhinhos para os IPOs depois de uma época de seca, com crise, pandemia, subida de juros nos Estados Unidos, dentre outros problemas que afastaram os investidores de ativos um pouco mais arriscados. Segundo a reportagem, a empresa teve uma receita de 2,55 bi em 2022, lucro de 428 milhões. Este lucro a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada, porque tem algumas nuances. Os concorrentes da empresa hoje são DoorDash, Uber Eats e Shipt. Então vamos lá. A Instacart ela foi fundada em 2012 com o objetivo de otimizar as compras de mercado através de tecnologia, tanto na loja como em delivery. É basicamente, no caso online, né? É basicamente um delivery de comida e mercado com marketplace, ou seja, um iFood que é nascido em São Francisco e atua nos Estados Unidos e Canadá. A pandemia, claro, foi um catalisador do crescimento, mas diferente de boa parte das startups, a Instacart cresceu com a ideia de se tornar financeiramente sustentável. Então, nós vimos um raríssimo caso de empresa que fez o IPO já lucrando e gerando caixa, o que é mais impressionante ainda. Vamos dar uma olhada em alguns números aqui, alguns números grandes dentro do prospecto. A receita em 2022, então, foi de 2,5 bi, um crescimento de 39% em relação a 2021. Isso, a gente tem uma segmentação de 71% da receita estar no delivery, nas operações da empresa, e 29% em anúncios. Aqui me surpreendeu, eu acreditei que a empresa fosse muito mais calcada no delivery,
e tivesse algo realmente menor aí em anúncios, né? Muito menos representativo. Mas não, anúncios se tornou bastante representativo. Lucro operacional foi positivo de 62 milhões, a margem é irrisória, 2,4%, mas é positivo. Era negativo em 2021, 86 milhões de prejuízo operacional. O que nos traz a um EBT, Earning Before Taxes, ou lucro antes de imposto, de 71 milhões de dólares, positivo também, contra 72 negativo de 2021. O lucro líquido de 429 milhões, que foi reportado, está na notícia, ele tem um valor de crédito fiscal muito representativo que sai um pouco da análise operacional. Então, eu trouxe aqui o EBT, porque ele ajuda a gente a entender a operação da empresa mesmo. A empresa ela teve geração de caixa positiva em 277 milhões contra 204 negativos em 2021. Ou seja, já gerando caixa, já lucrativa, com um tamanho bastante relevante, o que é muito difícil nos IPOs. Que bom que a gente pôde ver uma experiência dessa com uma empresa aí do setor de tecnologia, claro que trabalha na economia real, mas com uma implementação interessante, escalável, e que a gente vê modelos parecidos aqui no Brasil também, mostrando que esse é um modelo de negócio sustentável, diferente do modelo de mobilidade, como a Uber, que ainda precisa se provar sustentável. Teve lucro no último trimestre, mas ainda se baseia muito num crescimento através de captação de cliente, de muito custo para aquisição de cliente, diferente um pouco desse, que já se mostrou um modelo de negócio bem interessante. Bom, vamos para a última notícia do nosso BTC Journal. O Gui quer complementar. Fala aí, Gui. Ô, Habib, a empresa tá dando lucro e gerando caixa e foi fazer o IPO, né? Será que essa moda vem para ficar de empresas que dão lucro e geram caixa? Isso aí é um retorno às finanças clássicas, né? Olha, eu sou um pouco pessimista. Eu acho que a moda não vai ficar, não, mas eu já fico feliz de ver algumas exceções aqui, viu? Então, de fato, a gente vê uma empresa que se tornou robusta do aspecto estratégico financeiro e não só estratégico torcendo por um futuro que às vezes nunca chega, que é o futuro da sustentabilidade financeira da companhia, mostrando que ela é capaz de gerar caixa através das próprias operações. Então, eu fiquei feliz de ver, imaginando que ainda é uma exceção. Quem sabe isso virá regra, não é verdade? Vamos ver, Gui, vamos ver ao longo dos próximos meses, né? Mas já de observar que os investidores estão topando entrar nos IPOs novamente, a gente talvez veja essa tendência. Vamos lá para a última notícia, que a gente vai colocar essa discussão aqui no BTC Journal. Forbes, veja quais empresas vão fazer parte do teste da semana de 4 dias no Brasil. Então a gente está separando aqui nos últimos episódios, a gente tem feito isso, um tema um pouco mais ameno, não necessariamente uma análise de uma empresa estratégica, financeira, mas falando sobre carreira, falando sobre aspectos gerais aqui. E aí, esse tema está latente porque os testes começaram este mês. Ainda não deu resultado no Brasil, mas aparentemente já temos algo sólido fora do Brasil. Gui, queria que você introduzisse esse tema para a gente discutir aqui. Boa, exatamente, Habib. Tem aí para quem está procurando emprego, a Editora Amol, Thanks for Sharing, Oxygen, Raise Shift, Smart Duo, Soma, Inspira, Clementine Teixeira Advocacia, AB Eterno, GR Assessoria, Brasil dos Parafusos, Plongé, Alimentare, Pio Comunica, Inuvem e Vocan. São 20 empresas que estão sediadas em São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Campinas, Porto Alegre. 400 funcionários que vão entrar nesse grande experimento que é a semana de 4 dias, né? Eles vêm aqui já assim com alguns experimentos que já rolaram. Tem um que foi o 4-Day Week Global, é uma semana de 4 dias. Teve experimento lá na Europa, né? E a ideia, o que eles percebem e o que eles querem replicar no experimento aqui redução de esgotamento, maior atração de talentos, aumento na capacidade para o trabalho, diminuição nas demissões de funcionários e aumento da receita em relação ao ano anterior, né? E a gente vê isso em justa posição, assim, isso é uma ideia contrária, né, ao outro lado, que é
tem empreendedor, influencer por aí que está pregando o trabalho presencial de segunda a sexta, com direito a remoto de final de semana e feriado, horas intermináveis durante a semana, tudo isso embalado num belo contrato PJ com fixo baixo, um monte de variável e outros. E do outro a gente tem isso, né? A gente tem esse movimento contínuo pelos trabalhadores em busca de melhores condições de trabalho, em busca, acho que, de uma vida, né, com outras coisas além do trabalho. Bom, acho que vale a gente pensar um pouquinho sobre de onde vem o trabalho como a gente conhece hoje, né? Eu estou convencido que uma sociedade onde é normal trabalhar 40, 50, 60 horas por semana é uma sociedade onde quem faz esse trabalho, na grande maioria das vezes, não vai fazer trabalhos domésticos na sua casa, né? Não tem como. Você sai de casa às 7 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, volta 19, 20 horas, né? 8 horas da noite, aí você vai preparar a marmita do dia seguinte, vai lavar a roupa, vai esperar a casa, vai estudar para se manter relevante no mercado de trabalho, vai fazer exercício para ser saudável, vai separar um pouquinho de tempo para o lazer, né? Não cabe tudo isso no dia, né? O modelo de trabalho que a gente tem hoje, que é o modelo de trabalho no qual participaram os nossos avós e no qual os nossos pais atuaram, é um modelo que foi feito para o homem sair de casa, trabalhar, enquanto a mulher cuidava da casa, né? E a classe média alta, a gente teve a entrada da mulher no mercado de trabalho porque ela contava com uma rede de apoio, porque ela contava com outras pessoas fazendo o trabalho doméstico, cuidando dos filhos pequenos, familiares e, em especial, trabalhadoras domésticas de classe social mais baixa, que assumiram esse trabalho de casa para possibilitar a entrada da mulher no mercado de trabalho. E se a gente quer uma sociedade onde a mulher participa de maneira mais igual no mundo do trabalho remunerado, o homem também tem que participar no trabalho não remunerado, né? Se a gente quer uma sociedade mais igual, não tem espaço para a mulher pobre fazer esse trabalho doméstico em dobro, na casa do outro e na casa dela, porque ela não tem quem contratar, né? Ela faz o trabalho em dobro, ela sai de manhã, vai, chega de noite e precisa fazer as coisas em casa. Eu não tenho dúvida que é mais fácil implementar essa semana de 4 dias quando a gente fala de trabalhos que são mais intelectuais, né? Como vem aqui a proposta, trabalhos de advocacia, um trabalho de marketing, um trabalho financeiro, é mais fácil dissociar a produtividade da quantidade de horas, né? Quando a gente fala de trabalhos mais manuais, mais presenciais, como um encanador, uma enfermeira, né? Se você não trabalha, se a gente não dá aula um dia, aquele dia não tem aula, ou precisa contratar outra pessoa para dar aula, né? Então, eu vou precisar, de alguma maneira, olhar isso por um viés diferente, né? Tem uma discussão aqui que é como que a gente quebra a quantidade de horas trabalhadas com a produtividade, né? Eu acho que cada vez mais, eu falei, né? É mais fácil a gente dissociar isso em ambientes que são mais criativos do trabalho. Mas será que todos os trabalhos não estão ficando cada vez mais criativos, né? Porque a gente está automatizando tudo que não é criativo, tudo que é repetitivo e operacional. Tem mais coisa para comentar, mas diga lá, Habib. Então, vamos lá. Acho que vale comentar sobre a experiência desse modelo que você citou na reportagem, o 4-Day Week Global. Então, existe um incentivo fora do Brasil, claro, de fortalecer isso com base também nas coisas que você colocou aqui, né, Gui? Então, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a, a equidade, tanto em questão de renda, essa diferença, rede de apoio, tudo isso que você comentou, né, é uma discussão global e esse modelo ele foi implementado fora do Brasil. E ele foi implementado com sucesso. As empresas que participaram desse experimento já têm dados fechados mostrando que houve manutenção ou aumento de produtividade. E eu não estou falando aqui de produtividade relativa, que as pessoas trabalharam melhor nas horas que elas trabalharam. Não. Estamos falando de aumento de produtividade absoluta, ou seja, as pessoas renderam mais em 4 dias do que em 5 dias. O que reforça a ideia de que esse tipo de mudança não deve vir com redução salarial proporcional, né? Ela deve vir com a manutenção da remuneração, mas justamente a redução da carga horária visando uma melhoria do ambiente de trabalho, uma melhoria mental, psicológica e também física do trabalhador que vai executar esse trabalho em tese, e como mostram as pesquisas já fora do Brasil, de forma mais eficiente
trazendo a possibilidade dela fazer tudo isso que o Gui colocou. E também falando do aspecto de que eu passei um bom período em casa, também fazendo os trabalhos domésticos e principalmente cuidando de uma criança, que é algo que dá bastante trabalho, a gente sabe que esse modelo de 40, 50, 60 horas semanais, de fato, não possibilita essas atividades externas, né? Eu acho que esse é um ponto que eu queria colocar, volto aí para o Gui complementar. E acho que tem outras duas discussões que dá pra gente, acho que estão enroladas com esse tema, né? Uma delas tem muito a ver com o nosso relacionamento com o trabalho, né? Então, eu acho que no Brasil a gente copia muito da cultura americana, que é a cultura do workaholic, né? Aquela galera que tá ali trabalhando muito e entregando mais do que o que é contratado, porque ele espera que vai ter uma compensação do lado da empresa, né? Ele espera que a empresa vai take care of him, ele espera ter uma compensação, ele espera crescimento de carreira, ele espera eventualmente ser dono. E aí ele trabalha muito mais do que as 40 horas, digamos, que são contratadas. Quando a gente vai para a Europa, tem muitos países onde a cultura não é bem assim, onde a cultura é de você trabalhar durante a janela de tempo que você combinou com o seu empregador, né? Então, tem uma relação comercial ali, onde eu estou vendendo, digamos, 40 horas por semana, e nessas 40 horas eu preciso fazer um determinado trabalho. E se eu não consigo fazer o meu trabalho nessas 40 horas, é porque eu sou desorganizado, né? Então, fazer hora extra em alguns países é algo muito estranho, né? Eu já trabalhei com algumas pessoas no Reino Unido, em Londres, e assim, cara, 5 horas é a hora de estar no pub. Se você não consegue terminar o seu trabalho às 5, é porque você é desorganizado. E sexta é mais cedo, tá? Aliás, vai ficando mais cedo ao longo da semana, né? Então, assim, a galera precisa conseguir se organizar para colocar o trabalho dentro do horário de trabalho e deixar os outros elementos da vida naquele outro horário, né? Então aqui acho que tem uma questão cultural ali, um embate, né, entre a gente vai viver para trabalhar ou a gente vai trabalhar no horário de trabalho e vai fazer outras coisas com o restante do tempo. E aí tem uma outra questão também, que é uma discussão que eu já presenciei dentro da empresa, que é a seguinte: se eu sou contratado para fazer um determinado trabalho, vamos dizer que eu sou contratado para fazer posts no LinkedIn. E eu sou contratado durante 40 horas para fazer uma certa quantidade de posts, de publicações. Se eu faço isso em 35 horas na semana, o que eu devo fazer com as outras 5 horas? Será que eu devo ficar de braço cruzado, esperando o meu chefe me passar alguma coisa? Será que eu devo buscar mais coisa para trabalhar? Ou será que eu saio mais cedo, né? Eu vou embora, eu vou curtir um lazer, porque eu sou mais eficiente? A empresa está contratando 40 horas ou ela está contratando aquele trabalho? Se eu tenho um par que leva 50 horas para fazer o mesmo trabalho, ele deveria receber hora extra porque ele é menos eficiente? Isso é uma outra discussão que é interessante a gente ter também, né? Com certeza. E eu acho que assim, o desafio da empresa e o desafio da gestão, dos gestores, é justamente alinhar muito bem a carga horária do seu time e as atividades. Então a ideia é que você consiga, e a gente falou sobre isso no episódio passado um pouco, né? Você conseguir desenhar bem as suas atividades de forma a ter uma boa noção de qual a carga horária que isso vai demandar. E aí você consegue fazer, talvez reduzir um pouco isso que você colocou como sendo uma problemática existente, né? Putz, eu terminei meu trabalho muito mais cedo, fui muito eficiente. Bom, então é importante o gestor ele conseguir sacar isso para, conseguir completar essas 40 horas de certa maneira que foram contratadas para você. Ou no caso, 32 na semana de 4 dias, etc. Enfim, tanto faz. Mas fazer esse alinhamento é tarefa da gestão. E aí eu acho que vale uma outra discussão aqui, que é a relação de trabalho, né? A pessoa que trabalha, ela vende as suas horas para a empresa, para os sócios, para os empregadores e assim por diante, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esse discurso que o Gui chegou ele não mencionou diretamente, mas que está relacionado a essa dinâmica de trabalho americana, que a gente puxa muito, que é o tal do senso de dono, né? Então, muitas vezes é exigido que os trabalhadores, os contratados, vendedores de hora, se tornem
donos, ou pelo menos finjam ser donos, e aí ocupam noites e finais de semana, etc., para dar aquele gás na esperança de que eles terão um crescimento. E aí fica a minha sugestão aí para quem exige esse senso de dono. Existe uma forma bastante direta e simples de você trazer senso de dono em alguém. É simplesmente tornando-a dona, né? Então você coloca uma boa porcentagem da empresa para ela, ela passa a ser dona. E a pessoa que é dona, aí a relação é diferente, a relação de trabalho, na minha visão, né? A pessoa que é dona, aí ela colhe diretamente os frutos daquele trabalho e vê a necessidade de trabalhar um pouco mais e um pouco menos, e final de semana, e resolver algum pepino fora do escopo. Tudo isso é importante para quem é dono. Eu falo tendo essa posição, o Gui também. Então, a gente tem uma série de questões que envolvem isso, mas que não envolvem a pessoa que vende a hora de trabalho. Tá, Gui, diga. Realmente, assim, nesse ponto, eu acho que é a grande ilusão do empreendedor, do chefe, querer achar que a pessoa vai se importar tanto com o negócio quanto ele que é dono do negócio, de fato. Né? Não vai, cara, porque o impacto para ele é outro, né? Assim, é uma transação ali comercial de venda de horas e de entrega de trabalho e que tem vários elementos que estão em volta disso, né? Tem o reconhecimento da pessoa no cargo dela, tem a preocupação com carreira, tem a preocupação com entregas e a satisfação de ver essas entregas, mas no fim do dia, tipo, você não é a empresa, você não é o dono da empresa, e se você vai ter que priorizar, ficar um pouquinho a mais com seu filho, ou dar um gás a mais na empresa, as suas prioridades vão ser diferentes de quem é dono da empresa, né? E acho que isso precisa estar claro para o empreendedor também. E aí, para fechar, e digo empreendedor porque eu vivo num contexto de startups, de empresas pequenas, né? Mas empresas grandes eu acho que sofrem da mesma coisa com a galera querendo que você se comporte como dono, não sendo dono de P nenhuma, né? Mas acho que, para fechar, assim, no meu comentário, esses dias eu estava vendo, comentei com você mais cedo, né? Um documentário falando sobre as escolas na Finlândia. A Finlândia ela é conhecida por ter as melhores escolas, escolas onde as crianças apresentam um excelente desempenho, onde elas são felizes e tudo mais. E assim, o grande segredo das escolas da Finlândia era deixar menos a criança dentro da sala de aula e passar menos lição, né? Era, era fazer menos das coisas que a gente estava tentando fazer. Não era fazer a jornada integral com 14 horas por dia, não é passar uma tonelada de homework para o cara fazer em casa. É simplesmente deixar a criança descobrir um pouco, é deixar ela brincar, era deixar ela ter uma vida mais legal, mais interessante, ela ter espaços e momentos para poder exercitar a curiosidade dela e aí trazer essas coisas para a aula. Então, acho que dá para a gente trazer um pouco desse aprendizado para o trabalho também, né? Se a gente só trabalha, se a gente não consegue ter uma válvula de escape, se a gente não consegue estudar, se a gente não consegue brincar, a nossa produtividade não vai ser a mesma. E talvez seja a hora da gente ter essa discussão. Inclusive, acho que tem, pegando aqui algo que a gente nem comentou mais cedo, mas o que tem acontecido nos últimos 100 anos, né? A produtividade, ela tem disparado. E a gente está ficando mais produtivo. Será que a gente não pode aproveitar para ficar mais produtivo e trabalhar menos horas e ter um output maior ou igual, né? A gente está tendo um problema que, com tudo sendo automatizado, não está sobrando tanto emprego. Talvez a gente caminhe para um modelo onde cada pessoa trabalha menos, tem uma vida mais interessante e, como ela trabalha menos de uma maneira altamente produtiva, ela já produz o suficiente, né? O que a gente não pode é cair no, eu vou ficar aqui 200 horas por semana trabalhando, mas vou trabalhar e ficar no Facebook, não fazer nada direito, né? Acho que a gente precisa conseguir separar bem esses momentos, trabalhar com qualidade quando é o momento de trabalhar e também aproveitar né? A vida não é só trabalho. A vida não é só trabalho, definitivamente. E isso que você falou agora, né? A gente tem ficado cada vez mais produtivo, mas a gente não está trabalhando menos. Tem um economista bastante famoso, John Maynard Keynes, né, que lá no começo do século XX, né, já falava sobre isso e especulava que no final, com o aumento da produtividade, trabalharíamos menos. Mas ele errou, né? Pelo jeito a gente tem trabalhado mais e cada vez mais, mesmo com o aumento da produtividade e encaminhando aí para uma redução no mercado de trabalho, como você falou, né, Gui?
Então, talvez haja uma questão de organização social, né, que está nos impedindo disso. E aqui eu só queria deixar um último recado, né? Dentro de negociação estratégica, a gente faz um trabalho muito pesado em mapeamento de interesses. E aqui fica a sugestão de você começar a entender um pouco melhor os seus próprios interesses, né? Se você é um trabalhador, uma trabalhadora, vende suas horas, né? Recebe o seu salário num contrato, ou mesmo como PJ, mas existe ali uma relação é, é, mais ou menos acordada, né? De que você vai executar uma determinada tarefa, etc. Tenta entender um pouco melhor os seus interesses e não os interesses de quem te contratou, como se você estivesse lá ou pensando em estar lá daqui a alguns anos. Quando você estiver lá, você avalia de novo, né? Mas hoje, né, talvez seja interessante para você buscar algumas condições melhores, tanto em carga horária, flexibilidade, licença maternidade, dentre outras coisas que são importantes para você e não para você numa visão utópica de onde você vai estar daqui a 5 anos, ou 10 ou 20, né? Então, acho que vale a pena essa pequena observação de mapear os seus interesses de verdade nas suas necessidades de hoje. E bom, com isso a gente finaliza, né, o nosso BTC Journal dessa semana. Queria então deixar o Gui para mandar o seu abraço e recado final, se quiser complementar, fica à vontade. Boa. Habibi, hoje cedo eu fiz um comentário, inclusive, sobre trabalho remoto no LinkedIn, fiz um post lá, o pessoal comentando bastante cara, assim, trazendo uma experiência própria, né? A gente acabou de comentar, pô, a vida não é só trabalho. O trabalho remoto, eu comentei contigo, eu tô trabalhando remoto faz uns 3 anos, mais ou menos. Minha qualidade de vida é muito melhor agora do que era antes, né? O tempo que eu passava no trânsito é um tempo que eu uso ou para dormir um pouco mais, ou para ir na academia, né? Então você consegue se alimentar melhor porque eu como em casa, então é muito mais fácil, mais barato, mais fácil de se alimentar. Então tem várias vantagens da gente conseguir melhorar esses outros elementos, né, além do trabalho. Eu acho que isso ajuda a gente a trabalhar melhor também, né? O fato de você estar mais saudável, de você ter dormido corretamente, as horas que você precisa dormir, ter se alimentado corretamente, você estar mais feliz, você estar conseguindo fazer essas outras coisas e não estar só no trabalho. Enfim, acho que é uma questão geracional também, né? Das preocupações das gerações, né? Nossos avós estavam preocupados com sobreviver na guerra e não passar fome, e a gente tem outras preocupações agora. Então, que bom, né? Que tá evoluindo também. Bom, para encerrar aqui também, queria deixar um abraço aí para os nossos espectadores. Prazer estar aqui contigo, Habib, e a gente se vê semana que vem. Eu que agradeço e agradeço a você que nos acompanha até agora pelo interesse e pela paciência e temos um encontro marcado no BTC Journal na semana que vem. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.